1 Timóteo 2, 11, 12 e 13. Dois, 11 a 13. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Até aí a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nos dando a compreensão da palavra do Senhor. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco nessa noite a respeito do papel da igreja, da mulher na igreja, né? O tema seria: o papel da mulher na igreja exclui a pregação? Na verdade, o assunto é um assunto polêmico, é um assunto bem difícil, né? Mas é um assunto necessário nós trabalharmos com a igreja, e espero em Deus que o Senhor me dê graça para passar esse assunto para os irmãos, e que o Espírito Santo também dê graça aos irmãos para compreender esse assunto. Quando nós olhamos, irmãos, a posição da mulher na sociedade, nós percebemos que a mulher, ela tem crescido muito, ela tem conquistado muito espaço na sociedade, e isso é bom, né? Elas têm crescido, têm desenvolvido, o esforço delas tem sido recompensado, a conquista que elas têm feito em lugares, com relação às profissões, na política, em tantos outros lugares na sociedade. E também com relação à participação da mulher na questão da igreja também, tem crescido muito a participação da mulher na igreja. São muitas as igrejas que já aceitam o ministério pastoral feminino. Eu não vejo uma base bíblica sólida para que se tenha um ministério pastoral feminino. Respeito aqueles que pensam diferente, mas não vejo uma base sólida biblicamente para que isso aconteça. Então nós temos de um lado algumas igrejas que estão aceitando, e está crescendo muito, né, a questão do ministério pastoral feminino. E existem algumas igrejas que não aceitam o ministério pastoral feminino, mas não somente isso, tem algumas igrejas que dizem que a mulher não pode nem sequer pregar na igreja. E é exatamente isso que nós queremos trazer aqui nessa noite, se de fato a exclusão do ministério pastoral feminino também seria também uma exclusão da mulher poder ser usada na mão do Senhor para pregar a palavra do Senhor. Na verdade, as mulheres, elas sempre tiveram uma participação muito grande na igreja, uma importância na igreja. Nós vemos a importância das mulheres no ministério do Senhor Jesus. Sempre as mulheres estiveram junto com o Senhor Jesus, auxiliando no seu ministério. Nós vemos a importância das mulheres no ministério de Jesus, até com relação à sua ressurreição, né? Porque elas foram ali as primeiras a levar o anúncio da ressurreição do Senhor Jesus às demais pessoas. E nós vemos que também no princípio, na fundação da igreja, né, na vida dos apóstolos também, as mulheres, as irmãs, elas desempenharam papéis importantes na igreja, foram importantes na vida da igreja.
Mas quando Paulo fala com relação à função da mulher, ou a participação da mulher na igreja, ele tem como princípio a criação. Ele busca o princípio para aquilo que ele está falando lá na criação. Então, o que Paulo vai dizer, o que Paulo vai instruir, é importante que nós entendamos isso, que Paulo está falando da parte de Deus, é um apóstolo, né? Então as palavras, os ensinos apostólicos, eles tinham ali de Deus toda uma orientação para que a instrução fosse dada de maneira correta, para que a igreja vivesse aquilo que Deus de fato gostaria que a igreja estivesse vivendo. E Paulo então busca como princípio para estabelecer as suas doutrinas, ou ensinar a doutrina na igreja, ele busca como princípio lá na criação. Deus criou ali Adão e Eva, e é Deus quem estabelece os papéis, é Deus quem distribui os papéis, é Deus que vai ali dizer que o papel do governo da família pertence ao marido, e a mulher, ela é a sua ajudadora, ela é a sua companheira, é aquela que vai estar ajudando o marido no papel que Deus concedeu a ele. E ela tem que trabalhar segundo a vontade de Deus, de maneira com humildade e com submissão ao seu marido. E baseado exatamente nesse princípio que Paulo vai trabalhar essa questão da participação da mulher na igreja. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto assim, um pouco difícil de, às vezes, as pessoas compreenderem. Uma interpretação equivocada desse texto diria o seguinte: que a mulher teria que ficar em silêncio na igreja. E se ela teria que ficar em silêncio na igreja, muito menos ela poderia pregar na igreja. Por quê? Porque é o que nós lemos aqui, Paulo dizendo assim: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E é importante que os irmãos prestem atenção, porque quando Paulo começa a dizer, ele fala assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Preste atenção nessa palavra sujeição, porque ela é importante para nós compreendermos o que Paulo está querendo dizer aqui. A palavra sujeição, essa palavra é importante. Se nós partirmos do pressuposto que Paulo está dizendo que a mulher não pode ensinar, nós temos que então fazer a seguinte pergunta: o que Paulo está dizendo aqui? A mulher não pode ensinar o quê? E onde ela não pode ensinar? E como ela não pode ensinar? É isso que nós temos que entender aqui. O que a mulher não pode ensinar, onde a mulher não pode ensinar e como a mulher não pode ensinar. Se nós pensássemos que Paulo está dizendo que a mulher não pode ensinar de forma nenhuma, nós teríamos uma dificuldade, não é verdade? Porque aí a mulher não poderia ser professora na vida secular, a mãe não poderia ensinar o filho, porque a mulher teria que ficar em silêncio. A mulher não, Paulo está dizendo que proibiu a mulher de ensinar. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Uma interpretação equivocada chegaria a esse extremo, mas Paulo não está dizendo isso. E para nós entendermos que melhor isso, Provérbios 1:8 diz assim, irmãos: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Então nós já percebemos que Paulo não está aqui querendo dizer que a mulher não pode ensinar em nenhuma circunstância, em nenhum lugar, porque senão ele estaria aqui contradizendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque em Provérbios nós vemos que o conselho é que o filho esteja atento à instrução do pai e à doutrina da mãe, ou
o ensino da mãe. O ensino da mãe. Então a mãe, é importante a participação da mulher na casa, juntamente com o marido, na instrução do filho, na educação, não só na educação no dia a dia, mas na instrução também espiritual. Isso é importante. A mulher é ajudadora do marido nessa questão. Atos, capítulo 18, versículo 24 e 26, Atos 18, 24 ao 26, nós vamos ver, irmãos, que que Lucas vai escrever, dizendo o seguinte: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, diligentemente nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então preste atenção, irmãos, aqui. Que a palavra de Deus está dizendo que esse homem Apolo, esse servo de Deus Apolo, ele era um pregador eloquente da palavra de Deus e conhecia bastante as Escrituras. Mas quando Priscila e Áquila percebeu que ele só conhecia o batismo de João, ele tinha algumas coisas ainda que ele não conhecia com relação às doutrinas cristãs. Quando Priscila e Áquila, que é um casal aqui, percebe isso, eles levaram esse homem para a casa deles. E diz a palavra o seguinte: olha, e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, quem é que ensinou mais precisamente o caminho de Deus para Apolo? Priscila e Áquila. Não foi só Áquila. Tanto Priscila como Áquila, ambos ensinaram mais precisamente o caminho do Senhor para Apolo. Então nós vemos aqui, Paulo não poderia estar dizendo que a mulher não pode ensinar fora do âmbito da igreja, porque aqui está acontecendo um ensino, vamos dizer assim, de certa forma teológico, na casa desse casal. Então Paulo não está aqui se referindo que a mulher não pode ensinar fora da igreja, porque senão estaria contradizendo isso aqui. Então nós vamos caminhar mais um pouco na palavra do Senhor, para nós ampliando o nosso entendimento do que Paulo está querendo dizer. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, 1 Coríntios 14, versículo 3, e aí no Coríntios 14 nós vamos ficar em alguns versículos, irmãos, pode permanecer com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns outros versículos que vai nos ajudar aqui a compreender melhor o assunto. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então Paulo está falando a respeito de dons espirituais, e ele vai dizer assim: aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando Paulo fala desse exercício, desse dom aqui, que é profetizar, aí ele já está tratando do assunto no âmbito dentro da igreja. Então está dizendo que dentro da igreja, aquele que profetiza dentro da igreja, ele está falando a homens com esses objetivos, que seria na verdade a edificação, exortação
e consolação. Ainda em 1 Coríntios 14, versículo 29, Paulo vai dizer o seguinte: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E no versículo 31, ele diz assim: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então pode dizer assim: todos podeis profetizar, desde que respeitem uma ordem, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então nós vemos aqui que o dom da profecia, Paulo está fazendo uma ligação do dom da profecia com o ensino, por exemplo, para que todos aprendam. Então aquele que profetiza, aquele que tinha o dom da profecia, ele falava sob inspiração do Espírito Santo e trazia uma mensagem de Deus para a congregação naquele momento. E essa mensagem trazia exortação, consolo, edificação. E essa mensagem, conforme nós lemos aqui, trazia ensino. Então essa pessoa que tinha o dom da profecia e que falava na igreja por inspiração do Espírito Santo, trazia ensino para a igreja, para a congregação. Vamos continuar. 1 Coríntios 14, 34 e 35, nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Paulo está dizendo aqui uma coisa que aparentemente dá a impressão que a mulher não podia falar nada na igreja, tinha que ficar completamente calada na igreja, e se quisesse aprender alguma coisa, ela tinha que perguntar ao seu marido em casa. Mas o que aparece aqui de novo, irmãos? A palavra estejam sujeitas. É a mesma palavra que apareceu lá no primeiro versículo que nós lemos, que eu falei assim: irmãos, presta atenção na palavra sujeição, porque isso é importante para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui. O que estava acontecendo? Paulo está aqui orientando a igreja de Corinto para que houvesse ordem na igreja. O que estava acontecendo nessa igreja é que as mulheres estavam questionando, interrogando de maneira desrespeitosa a liderança, não respeitando o princípio já estabelecido lá no início por Deus da submissão. Então, quando elas não respeitavam o princípio da submissão, elas estavam criando ali um ambiente que estava, na verdade, desagradando a Deus, porque era um comportamento indecente que a mulher assim se posicionasse na igreja. E é por isso que assim, se você quer questionar, questione ao seu marido em casa, e ele vai te ensinar. Então a ideia aqui é que a mulher estivesse respeitando o princípio da autoridade, que possivelmente estava sendo desrespeitado pelas mulheres aqui. Por isso a palavra novamente aqui, a sujeição, aparece aqui, a expressão sujeição. Caso contrário, Paulo estaria dizendo que a mulher não poderia falar nada na igreja, tinha que ficar calada, né? E se a mulher teria que ficar calada na igreja, significava então que a mulher não poderia nem ter o dom de profetizar, porque todos os irmãos vão concordar comigo que aquele que profetiza fala, né? O dom de profecia ele é falado. Então a mulher não poderia ter o dom de profecia se caso Paulo estivesse dizendo de fato que a mulher tinha que ficar calada na igreja em silêncio.
Mas não é o que nós vemos na palavra do Senhor, porque quando nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3 ao 6, voltando um pouquinho aí, 1 Coríntios 11, 3 a 6, Paulo vai dizer o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Porque se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, o rapaz que ponha o véu. O que eu gostaria de chamar, nós não vamos entrar na questão do véu aqui, né? Mas vamos ficar com o que nós estamos tratando hoje aqui. Paulo está dizendo que para mais toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta era algo desonroso. Então significava que a mulher na igreja fazia o quê? Orava e profetizava, mas elas tinham que colocar o quê? O véu. Para elas fazerem isso na igreja, elas tinham que colocar o véu. Por quê? Porque era sinal de submissão. O véu na cabeça da mulher era sinal de submissão, de humildade, de sujeição. Tem algumas igrejas que usam o véu por causa desse texto. Então o uso do véu era aqui representando que a mulher estava submissa, sujeita. O importante para nós, aí tirando do contexto cultural, e aí nós vamos falar um pouco dessa questão do véu. O importante para nós não é o uso em si do véu, mas é o princípio que está por trás dele. Então qual é o princípio que está por trás do uso do véu na mulher? A submissão, a humildade, a sujeição. Então se a mulher estivesse de fato submissa, ela poderia o quê? Profetizar na igreja. E nós aprendemos que aquele que profetiza, ele também está ensinando. Então Paulo, quando disse lá atrás que a mulher não poderia ensinar, ele não estava querendo referir que a mulher não poderia ensinar em nenhuma circunstância, mas que a mulher deveria respeitar o princípio estabelecido, a questão da submissão. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Outro texto bíblico que mostra as mulheres aqui sendo usadas no dons de profecia é que vai estar em Atos 21, 8, 9, diz assim: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo, deixar os irmãos abrirem Atos 21, 8, 9. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha esse 4 filhas virgens, ou algumas expressões donzelas, que profetizavam. Então veja bem, aqui Filipe, que era evangelista, ele tinha 4 filhas virgens, e elas profetizavam na igreja. Então elas falavam e ao mesmo tempo também elas ensinavam de certa forma. Porque se Paulo estivesse proibindo a mulher de ensinar, as professoras de escola dominical também não poderiam existir. Não é verdade? Porque elas não poderiam ensinar. Mas não é isso que Paulo queria dizer. Paulo está tratando de questões de
submissão e respeito às autoridades. Bom, entendendo que as mulheres não ficavam caladas na igreja e que as mulheres, de alguma forma, elas participavam do ensino na igreja, quer seja pelos dons de profetizar ou não, mas elas participavam do ensino, do ato de ensinar na igreja. A conclusão que nós tiramos aqui da fala de Paulo, no primeiro versículo, quando ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, aí vai assim: nem use autoridade sobre o marido. Então está tratando aqui, olha, não permito que a mulher ensine e use autoridade sobre o marido, mas que ela esteja em submissão ao seu esposo. Ela tem humildade, permaneça em submissão ao seu esposo. É isso que Paulo estava tratando aqui. Se uma irmã na igreja, a conclusão que nós chegamos é que se uma irmã na igreja ela estiver respeitando esse princípio bíblico da submissão, se ela está submissa primeiramente a Cristo, ela está submissa ao seu esposo, e ela está submissa à liderança da igreja, ela pode pregar, porque ela não está ferindo o princípio da submissão, porque não é isso que Paulo estava querendo dizer lá, que a mulher não poderia ensinar em nenhuma circunstância. Então a mulher pode pregar, desde que ela esteja com humildade, com simplicidade, né? Respeitando esse princípio bíblico que foi estabelecido lá no início por Deus, e não foi por Paulo, e não foi por nenhum homem machista, né? Mas foi um princípio de Deus. Tem nada a ver com machismo isso aqui. Às vezes, falar sobre esse assunto nos dias atuais é difícil, porque o feminismo aí, né, vai colocando as coisas na cabeça das pessoas e tudo é visto como machismo, mas não tem nada a ver com machismo, são princípios que Deus estabeleceu, que sendo respeitado, todos podem contribuir para a pregação, para o anúncio da palavra do Senhor, né? Independente de que seja homem, mulher, jovem, todos podem e devem pregar a palavra de Deus, desde que estejam dentro daquilo que é propósito do Senhor. Então, quem deve pregar o Evangelho? Quem é que deve pregar o Evangelho? Todos devemos pregar o Evangelho. E eu gostaria de encerrar aqui com um texto de Filipenses 4:3. Filipenses 4:3, que diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os seus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Então, as mulheres sempre trabalharam no Evangelho, na proclamação do Evangelho, sempre ajudaram de alguma forma. As professoras na escola dominical têm um papel fundamental, né? Hoje, até as igrejas que até então ainda tem uma resistência com relação à mulher estar pregando na igreja, até essas igrejas já estão vendo isso com mais, como é que é a palavra que eu diria aqui? Flexibilidade, né? Está vendo isso de maneira diferente, e já estão dando um espaço para a participação das irmãs, uma maior participação das irmãs na igreja. Então, voltando àquilo que eu disse lá no início, eu não vejo biblicamente que haja um respaldo bíblico bem embasado para que a mulher seja pastora. Agora, também não vejo nenhuma proibição na Bíblia que proíba a mulher de pregar a palavra de Deus. Ela pode pregar a palavra de Deus, ela não pode pastorear a igreja.
ela não pode ser pastora, ela não pode ter o ofício de pastora na igreja, mas ela pode pregar a palavra de Deus, desde que ela esteja submissa